Muito bem, pessoal, está começando o Desperta ECL 8 de agosto, 7 horas da manhã. Bem-vindas, bem-vindas. Muito obrigado a todo mundo que está chegando por aí. Vai deixando seu like, inscreva neste canal, este programa. Lembrando, para quem está nos acompanhando pela primeira vez, vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo, de segunda a sexta, porque, claro, sábado e domingo a gente descansa um pouquinho, né? Obrigado também para quem está nos acompanhando em todos os canais do ICL, no canal do Eduardo Moreira, no meu canal do YouTube também, o Leandro Demore, também em outras redes sociais. Vocês sabem, né? Quem nos acompanha sabe que pode nos acompanhar também pelo Instagram, pela Twitter, pelo Facebook, e também estamos na nossa rede pela televisão e pelo rádio, rede pela TVT, televisão em São Paulo e na Grande São Paulo, pela Rádio Brasil Atual. Quem gosta de nos acompanhar pelo rádio, sempre falo, quem tem aquele hábito de ouvir rádio de manhã, né? Eu tenho esse hábito até hoje, desde que eu era muito moleque. Aliás, me tornei jornalista por causa do rádio, tenho uma paixão enorme pelo rádio. Então, quem nos ouve pelo rádio pode ficar sossegado, de boaça, vai escutando aí no seu carro. Se você está organizando as coisas de manhã cedo, pode ficar só curtindo este programa, como se fosse o seu bom e velho programa do seu radinho, né? Do seu radinho, que fica tudo certo, a gente explica as coisas aqui, tentamos fazer uma descrição mais ampla possível das notícias também, para que você não precise necessariamente nos acompanhar pela tela, mas é claro, este é um programa em vídeo, né? O nosso cenário maravilhoso montado aqui, né? A gente mostra as coisas também, então, por gentileza, quem puder, nos acompanhe em vídeo. E também o pessoal da TV Quirimurê lá na Bahia. Muito obrigado a galera da Bahia que nos acompanha, muita gente mandando mensagem no nosso chat. O nosso chat já está fervilhando, então, por favor, você pode participar da conversa. O programa vai rolando aqui, vocês vão fazendo uma conversa paralela por aí no chat, né? Vão mandando informações complementares pra gente também. Muitas vezes a gente faz perguntas aqui, fica na dúvida. Muita gente que nos acompanha aí, tem médico, tem jornalista, tem dentista, tem advogado, tem professor, tem gente de todas as áreas, né? E aí nos ajudam. Muitas vezes a gente tem uma dúvida aqui, a pessoa mais especialista no negócio, trabalha com aquilo, trabalha lá na Defensoria Pública, né? Faz uma coisa que a gente não faz aqui, né? Tem uma especialidade que a gente não tem. Então, nos ajudem a fazer esse programa também pelo chat, participem do chat, claro, mantendo aquela civilidade. O chat do Desperta é um chat maravilhoso, na verdade, né? É um chat que não é igual os chats por aí, que estão na internet por aí, onde as pessoas ficam se xingando e brigando, né? Pode brigar, mas, como diz aquele meme, né, aquele cartaz da escola, não pode bater no coleguinha, tá? Então pode brigar, mas não pode bater no coleguinha. Pode discutir, claro que pode ter opiniões divergentes, é bom quando tem uma discussão também, né? É legal, é interessante, é bacana, mas maneira aí, tá bom? Não fica enchendo o saquinho no nosso chat, que a gente vai ali e deleta o seu comentário, tá bom? A gente faz isso mesmo. Ó, temos um recado importante hoje, Jimmy? Temos o texto já do recado importante, aliás? Deixa eu ver se eu recebi aqui, porque a gente tem um recado importante antes de mais nada, né? Aliás, digam de onde vocês estão assistindo o programa, né? Também gostamos de saber de onde as pessoas estão assistindo o programa. Sim, temos um recado importante. Ó, você sabe que o ICL tem um modelo de negócios, como se chama aí no mercado, né? Tem um modelo de negócios muito diferente do modelo de negócios da imprensa tradicional, né? E também muito diferente da imprensa alternativa no geral. Por quê? Basicamente, o programa que você está vendo agora, o Desperta ICL, o ICL Notícias Primeira Edição, que vai ao ar às 8 horas da manhã. Aliás, ontem fizemos uma transição do Desperta para o ICL Notícias Primeira Edição. Então, quem está acostumado, quando termina o nosso programa aqui, pegar o link nos comentários e ir para o N1, né, o ICL Notícias Primeira Edição, você não precisa mais fazer isso. O programa vai terminar aqui, vocês mantenham esta aba aberta, fiquem no Desperta, porque o ICL Notícias Primeira Edição começa no mesmo link, tá? Como se fosse a mesma programação, como se fosse televisão, né? Aliás, ontem eu perguntei para as pessoas se elas acham que o ICL tem que virar uma rede de TV, as pessoas falaram que sim, né? Pessoas muito emocionadas. Calma lá, gente, eu não sei de nada, tá? Eu não sei de nada. Eu acho que deveria, né? Na minha opinião, eu acho que deveria. Eu e todo mundo que acompanhou o programa ontem, né? Mas vamos ver como a coisa anda, né? E aí, então, eu estava falando sobre o modelo de como a gente
levanta isso aqui tudo, né? Porque afinal de contas, não tem patrocínio, né? Vocês não vão ver aqui patrocínio da Ambev, da Lojas Americanas, do que mais? Do negócio de banco, de não sei o que, bet, a aposta no jogo de futebol. Aqui não tem essas coisas, né? Quem acompanha o Desperta, quem acompanha o CL sabe que é um canal que não tem patrocínio, não tem dinheiro externo, não tem a monetização do YouTube. Então, para quem não sabe, o YouTube, quando você passa programas no YouTube, o YouTube faz duas coisas. Se você é assinante do YouTube, você eventualmente não vai ver aquelas propagandas do YouTube que aparecem no meio dos vídeos ou no começo dos vídeos, ok? Para isso você está pagando, você paga para não ver comercial. Se você não paga, aparece o comercial para você. Uma parte da grana desse comercial que vem das empresas que anunciam no YouTube. Para quem não sabe, o YouTube é uma grande agência de publicidade, né? Uma parte vai para o que o YouTube chama de criadores, que são basicamente as pessoas que fazem vídeos no YouTube. O ICL não pega esta monetização também, tampouco, né? Então, o ICL sobrevive de um modelo que há uma área do ICL que é uma área de cursos, são mais de 200 cursos, aliás, o QR Code fica aparecendo por aí, né? Aqui, em algum lugar por aí. Para quem quiser conhecer, o Instituto Conhecimento Liberta. E aí, os cursos fazem com que a gente consiga ter estas maravilhas de programas noticiosos para deixar a cachola de todo mundo um pouco mais cheia de informação relevante, né? Então, a gente tem aí alguns ciclos, os cursos são perenes, você pode entrar lá, como diz o Eduardo Moreira, custa menos de um sanduíche por mês, você pode entrar lá, ter acesso a mais de 200 cursos, gente, é curso mesmo, tá? Não é videozinho que o maluco pegou na internet ali, colocou lá, não é enrolação, não, é curso mesmo, é aula, tá? Aula que muitas delas, se você tivesse que pagar para ir num evento desses que rola por aí, com os figurões e com as figuraças que dão aula no ICL, você ia gastar uma grana federal, né? E você vai pagar uma grana que é assim, um sanduba por mês. Se pagar um pouquinho mais, aliás, pode dar uma bolsa para quem não tem condições de pagar. Então tem mais isso ainda, tá? E aí, todo mês a gente faz um grande evento no ICL, uma grande aula. Já teve aula com Domênico De Masi, já teve aula com Cornel West, já teve aula com grandes cabeças, grandes pensadores do Brasil e do mundo, coisa que você não teria, né? São aulas exclusivas feitas só para o Brasil, gratuitas, essas grandes aulas, né? E agora a gente vai ter mais uma, que eu preciso pegar o texto aqui, né? Aula online gratuita do Edu Moreira. O Edu, com alguma frequência, faz essas aulas sobre investimentos. Então, essa é uma aula para suas finanças, tá? É uma aula de investimentos. As 5 lições fundamentais para investir corretamente. A imagem está na tela. Aprenda em 1 hora, tá? Esse curso vai ser... Tem cursos que o Edu faz, que são cursos enormes, né? 2, 3 horas, 4 horas, fica lá respondendo, explica direito, né? O que é ação, o que é participação de empresa, como é que você pode organizar a sua grana, o que é uma letra do tesouro, o que é um tesouro direto, sabe? Essas coisas que CDB, LCA, LCI, sabe essas coisas todas que estão por aí, esses produtos bancários. O Edu faz uma aula, volta e meia, né? Como dizia a minha avó, volta e meia o Edu faz uma aula para explicar esses conceitos todos, é uma aula mais extensa. Nesse caso, vai ser uma aula de 1 hora, tá? É uma aula muito rápida, muito curta, muito sintetizada, mostrando o caminho para a construção de patrimônio com investimentos sem cair nas armadilhas mais comuns, as cascas de banana que são jogadas por aí, né? Seja por banco, seja por financeira, seja por coach financeiro, né? Então você para de consumir essa gente que mandou você comprar dólar no ano passado, né? Mandou comprar dólar, mandou tirar o seu dinheiro do Brasil, né? Mandou mandar o seu dinheiro não sei pra onde, falou que o Brasil ia virar Argentina, falou que o Brasil ia virar Venezuela. Aliás, eventos cancelados, avisei ontem, né? Importante quem não pegou. Quem comprou ingresso, pacote dos eventos, Brasil vai virar Argentina, Brasil vai virar Venezuela, tem que entrar em contato com a agência de viagens porque os eventos foram cancelados, tá, pessoal? Não tem data remarcada para acontecer de novo esses eventos. Então essa aula do Edu, de novo, uma aula muito sintética, muito rápida, uma aula de 1 hora, ela serve também para você não comprar dólar no governo Paulo Guedes, né?
Senão depois você vai morrer com o dólar aí, achando que o dólar ia ficar R$8, R$9, 11, 12, 15, né? Aí comprou, o dólar baixou, aí você vai no churrasco no final de semana, seus amigos ficam tirando onda com você porque você foi o quê? Neste exato momento. Foi atrapalhado, né? Foi atrapalhado. O seu pensamento foi atrapalhado pelo coach e pelo Paulo Guedes, tá? Então, ó, aula online, ou seja, você pode assistir de qualquer lugar, grátis, tá bom? Essa aula é gratuita, uma aula de 1 hora super sintética, só com o essencial que você precisa saber para não cometer bobagem com a sua grana, tá bom? Para fazer investimento do jeito certo, saber como funcionam as coisas, não escorregar em casca de banana. Vai ser um evento ao vivo e, olha, com muita exceção, esses eventos têm replay. Geralmente não tem replay, então eu insisto, separa o tempo do dia do evento para você assistir ao vivo, porque é ao vivo, exclusivo e grátis. E geralmente não passa de novo, tá bom? Depois dessa aula, pum, some, desaparece, tá bom? E aí é o seguinte, vai ser no dia 17 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira. Então hoje é 8 de agosto, 17 de agosto, você tem aí uma semana e pouco para se organizar, 17 de agosto, às 8 horas, uma quinta-feira, se organiza. Como é uma aula rápida, pode fazer inclusive com a criança ali em casa, né? Como é o meu caso, lá gritando, andando de bicicleta no apartamento, derrubando as coisas, né? Tenta fazer ali. Pode botar o fonezinho também, né? Bota o fonezinho, tem muita gente que não consegue ver a aula, então pode só ouvir a aula, também funciona, né? O Edu é um cara super didático, é um professor de fato, né? Então vai ensinar a gente em 1 hora para a gente saber fazer investimento do jeito certo. Tá bom? Tá dado o recado. Aliás, Edu Moreira hoje estará na CPI das Americanas. O ICL vai transmitir a CPI das Americanas a partir das 15 horas, se eu não me engano. O pessoal pode confirmar, pessoal da produção, se eu tô com o horário certo na cabeça, mas eu acho que é isso, né? E aí o William De Luca vai fazer a transmissão ali da CPI, vocês poderão acompanhar. O Edu estará lá como convidado, né? Porque é uma pessoa de notório saber, é um cara que conhece mercado financeiro, vai poder explicar também ali para as pessoas que estão presentes na CPI como se opera um tipo de fraude como se operou das Americanas, né? A expectativa que temos também de ver essas pessoas punidas. Ontem o André Roncalha no ICL Notícias segunda edição falou que tem baixas expectativas de ver os controladores das Americanas, né, os bilionários de referência punidos. Veremos o que acontece e eu farei uma participação também hoje comentando a participação do Edu na CPI, tá bom? Então a partir das 3 horas da tarde hoje você vai passar o dia com o ICL, né? Acordou com Desperta, depois vai para o ICL Notícias primeira edição, cujo link não estará no chat porque faremos uma transmissão contínua, então termina o Desperta, você vai direto para o N1 hoje. Às 3 horas tem CPI, estaremos lá, é isso, né? 3 horas, né? Às 3 horas tem CPI com o William De Luca, transmissão ao vivo pelos canais do ICL. O Edu Moreira estará na CPI fisicamente, a Pessoinha, né? Pessoinha Edu pegou um avião, Pessoinha Edu desceu do avião, Pessoinha Edu estará lá, a pessoa, né? Tem que avisar porque parece que hoje em dia tudo é online, mas não é lá, estará lá o homem. E aí eu vou comentar também alguns trechos da CPI hoje à tarde para vocês no ICL. Então acompanhem para ficarem ligados também. É uma CPI que está meio de lado, né? Mas é uma CPI importantíssima. Muito que bem. Vamos lá, gente. Ó, frente fria deve provocar ondas de até 3 metros nos litorais de São Paulo e Rio de Janeiro. Depois desse calor que a gente teve totalmente desproporcional, fora de época, no meio do inverno, o sul do Brasil estava um calor, né, na última semana, absurdo para a época que a gente está. Ontem no programa a gente falou também sobre os Andes, mostrando que nos arredores lá do Chile, perto do lago Titicaca, aliás, fez o maior calor e o maior índice de derretimento de neve para essa época do ano nos últimos 70 anos. Então eu falei ontem, a chapa está quente, a gente está fazendo uma cobertura importante sobre isso, eu tenho alertado as pessoas também, engajem-se na emergência climática da maneira que vocês puderem, politicamente, se você tiver 15 minutos no dia, leia, se informe e tenha algum tipo de engajamento, porque é a grande emergência
do nosso tempo. Então, a chegada da frente fria promete amenizar o calor, mas deve provocar ondas grandes nos litorais de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, fica de olho aí, porque a Defesa Civil, quem mora em área litorânea, né, em área costeira, atenção, tá bom? Gente que costuma fazer esporte no mar também, galera que vai surfar, galera que faz esporte aquático, presta atenção, fica de olho, porque o mar não vai estar bom. Não vai estar bom para surfista, é relativo, né? Porque se der onda, surfista acha que tudo é bom. Mas cuidado se você é mais inexperiente, atenção que nos próximos dias tem risco de ressaca no mar para a próxima quinta-feira, em Santos, no litoral paulista, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, com possibilidade de ondas de até 3 metros de altura, isso conforme a Defesa Civil e a Marinha. O motivo é a passagem da frente fria que vai mudar o tempo no estado de São Paulo. A Defesa Civil recomenda que pessoas evitem a prática de esportes no mar, como surf, windsurf e kitesurf. E também, se você mora próximo da costa, fique atento, tá? Fique atento, porque pode dar problema, né? Cúpula da Amazônia começa sob protestos e cobrança por fim da exploração do petróleo da região. A Cúpula da Amazônia começa nessa terça-feira em Belém, na verdade, né? Hoje, no Pará, tendo a discussão sobre a possibilidade da ampliação da exploração de petróleo na região como uma das principais preocupações da sociedade civil. Ao lado, claro, dos temas como desmatamento, garimpo e questão indígena. Antes da abertura oficial do evento, na segunda-feira foi marcada pelo encerramento das atividades preparatórias para a cúpula, o Debates Amazônicos, evento com a participação da sociedade civil que tinha por objetivo fazer propostas para os representantes de cada país que estarão representados na cúpula. O petróleo, de novo, ganhou destaque nessas sugestões. Um protesto de uma organização, da organização Engaja Mundo, buscou materializar a preocupação. Os manifestantes usaram máscaras e roupas de proteção individual. No cartaz, a cobrança: a COP vai passar e quantas manchas vão ficar? O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que aliás está passando por um momento muito difícil na Colômbia, né? Já vou falar sobre isso rapidamente aqui. Engrossou o coro. A sua comitiva falou da necessidade de redução da exploração de petróleo, que é um dos compromissos do presidente colombiano, que tem feito falas duras contra os combustíveis fósseis desde a sua eleição. Um documento assinado por mais de 80 entidades, intitulado Amazônia Livre de Petróleo e Gás, pede para que seja formalizada uma política articulada de eliminação imediata dos combustíveis fósseis. Isso tudo vai ao encontro, né, ou de encontro, depende da visão, dos planos da Petrobras de explorar petróleo lá na foz do Amazonas. O Petro, rapidamente, para quem não está acompanhando, a Colômbia, o Petro foi eleito, um governo de esquerda eleito na Colômbia, o que não deve ter acontecido nos últimos, 40, 50 anos, talvez nunca, eu não sei exatamente de cabeça, talvez nunca deva ter acontecido da maneira como aconteceu. O Petro vem fazendo vários movimentos interessantes, né? Entre eles, chegou no governo e mandou para a reserva, assim, ó, dezenas de militares da alta cúpula, dezenas, para tentar dar uma limpada na área, e agora está sofrendo um procedimento, na verdade, que ainda não chegou no Petro, né? Mas o filho dele, Nicolás Petro, usou o nome do pai durante a campanha eleitoral, o Nicolás e a esposa, né? A Day Vázquez, que hoje é ex-esposa, mas na época eram casados. Eles usaram o nome do pai para receber dinheiro de figuras estranhíssimas na Colômbia, entre eles um cara chamado El Hombre Malboro, que é um cara que foi condenado por tráfico de drogas, ficou preso nos Estados Unidos vários anos, agora voltou à Colômbia. Inicialmente, a denunciante desse caso é a ex-mulher do filho do Nicolás Petro, do Gustavo Petro, o Nicolás, né? Ela falou que ele usou o nome da campanha do pai, dizendo que esse dinheiro seria para financiar a campanha do pai, mas na verdade o Nicolás Petro, filho do presidente, ficou com o dinheiro para si. Comprou uma mansão luxuosa em Barranquilha, fez uma reforma na Babesca, né? Usou esse dinheiro para ele. Agora a fiscalia local, a procuradoria local, está tentando fazer uma denúncia para colar esse escândalo de corrupção do Nicolás Petro no Gustavo Petro, dizendo que esse dinheiro foi para a campanha também. Não eram as primeiras informações da Day Vázquez, que é a primeira denunciante. Ela falou que o dinheiro não teria ido para a campanha.
É uma guerra jurídica que vai acontecer ali. O Nicolas Petro é um cara que pelo que já se viu, né, é um cara que praticou corrupção de fato, recebeu essa grana, confirmou que recebeu essa grana, comprou essa casa, usou esse dinheiro. Então o Nicolas Petro tem toda a cara de ser um cara que a gente não pode saber porque não terminou o processo ainda, né? Então, como ninguém aqui é o Deltan Dallagnol, ninguém vai julgar a pessoa antes de ser condenado. Então vá ao processo, mas tem toda a cara de ser um cara corrupto pra caramba, o filho do Petro, né? Eles não se dão pessoalmente, é o que dá pra entender ali, mas as denúncias são todas com uma cara de lava-jato que eu vou falar pra vocês. Não em relação ao Nicolas, tá? Em relação a tentar fazer essa coisa chegar no governo e eventualmente derrubar precocemente o governo do Nicolas Petro. Está sendo feito ali por uma procuradoria que está tentando colar isso na campanha. Não há provas, por enquanto, nenhuma de que a campanha de fato recebeu esse dinheiro. A própria denunciante, a Dey Vasquez, essa ex-esposa do filho do Nicolas Petro, falou que o Gustavo Petro não sabia das trampas do filho, não recebeu dinheiro, que a campanha não recebeu dinheiro. E, claro, sempre tem imprensa no meio. Quem está denunciando todo esse caso desde março desse ano é a revista A Semana, que é uma revista que já declaradamente, inclusive pelo seu próprio diretor de redação, falou que gostaria de ser uma espécie de Fox News na Colômbia. Então vocês imaginem mais ou menos para onde vai essa revista, né? É uma mistura de Jovem Pan com Fox News com revista Veja dos anos 90, né? Mais ou menos isso. Dos anos 90 não, dos anos 2000 também, porque a Veja, vamos lembrar, deu 5 capas para falar bem do Sérgio Moro, né? Então, como eu sempre falo no programa aqui, importante, quem acompanha, sabe, quem está chegando pela primeira vez, fiquem ligados nisso. Este programa é texto e contexto. Então a gente não vai só ler notícia aqui. Se é para ler só notícia para vocês façam o seguinte, vocês comprem uma Alexa ou um Google Home, sei lá o quê, e pede para ler notícia para você. Daí você fala assim, né? Fulano, lê a notícia para mim, o que está rolando, daí vai ler para você. Esse programa aqui não serve para isso. Então a gente lê, analisa, tenta entender e traz para vocês também aqui, e gostamos também de que vocês conversem entre si no chat para também tentar debater a questão e entender. Então, ao contexto da Colômbia, o governo Nicolas Petro, o governo Gustavo Petro, um governo de esquerda, é uma raridade na Colômbia, é um governo que desde o primeiro dia a velha direita colombiana tem vontade de derrubar. E esse caso é um caso que claramente tentarão usar para derrubar o governo, tá? Então fiquemos de olho, porque o que aconteceu no Brasil não é exceção, aconteceu em outros países da América Latina e, na minha opinião, não vai parar de acontecer. Esse grande combate à corrupção, a guerra à corrupção, né? Que sempre falamos. É óbvio que tem que combater a corrupção, é lógico, é evidente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não há nenhum antagonismo entre dizer não, vamos observar o devido processo legal, vamos olhar o contexto político, vamos olhar o papel da imprensa, vamos olhar o papel dos acusadores e combater a corrupção. Pelo contrário. Combate à corrupção se faz dentro dos limites legais. E há um contexto nisso tudo. O contexto da Colômbia não é favorável para o governo Gustavo Petro, desde o início. E claro que vão tentar usar esse gancho para derrubá-lo, né? Saímos da cúpula da Amazônia e fomos para lá na Colômbia, né? É assim que é, né, Aldini? A Amazônia pode atingir ponto de não retorno em 2029. Entenda o que isso quer dizer, matéria lá do G1. Após anos de crescimento de índices de desmatamento, degradação e queimadas na Amazônia, cientistas alertam que o bioma pode estar perto de um ponto de não retorno. Um estudo escrito por uma coalizão de cientistas e líderes indígenas apontam para o colapso já em 2029. 2029 é amanhã, tá? Amanhã, não é mais o futuro que não veremos, né? A gente não trata mais da emergência climática como um futuro que quem tem 30, 40, 50, 60 anos não vai ver. Atenção nisso, tá? Isso é importante. A gente não fala mais hoje em dia, quando se fala em emergência climática, para cuidar do planeta para os nossos filhos e os nossos netos, que era o que se falava muito até uns anos atrás, né? Nós temos que cuidar do planeta para deixar um planeta
habitável, um planeta melhor para os nossos filhos, nossos netos. Não, é para nós mesmos. É 2029. É amanhã. Não é para o seu neto. É para o seu neto também, mas é para você também. É para mim, é para todo mundo. Os resultados destacam a agropecuária como principal impulsionador do desmatamento do bioma, já que a quantidade de área florestal dedicada à agricultura aumentou 3 vezes desde 1985, enquanto o desmatamento da floresta tropical para criar gado já é responsável por quase 2% das emissões anuais de gases de efeito estufa em todo o mundo. A maior preocupação é com o fogo, que pode comprometer mecanismos de chuva da floresta, provocando ainda mais seca e propensão para mais queimadas. Em um ciclo vicioso que pode ser piorado pelas mudanças climáticas e o fenômeno El Niño, a Amazônia pode chegar a um estágio que não seja mais possível manter a cobertura vegetal suficiente para garantir a quantidade de chuva necessária para a manutenção da própria floresta. De acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, a savanização da Amazônia já está acontecendo. Mais de 2 milhões de quilômetros quadrados do bioma estariam muito próximos do ponto de não retorno. Ainda há esperança? Claro, sempre há esperança, né? Se não houvesse esperança, não estaríamos nem fazendo o programa hoje aqui. Apesar de todos os dados alarmantes, os autores do relatório afirmam que ainda é possível proteger 74% da Amazônia intacta remanescente e restaurar até 6% dessas áreas degradadas. No entanto, para isso é preciso que se haja imediatamente. O relatório recomenda que a área florestal remanescente seja governada em conjunto com as comunidades indígenas locais, que cada país amazônico apresente um plano de ação para atingir a meta de proteger 80% do território até 2025. Essas conversas, claro, todas estão acontecendo no âmbito da cúpula da Amazônia, né? Muito bem, gente, ontem uma notícia que saiu de última hora, no final da tarde, né? Foi assassinada, nas minhas contas, a 8ª pessoa, 7ª ou 8ª, se considerar o irmão desse cara que foi assassinado ontem também, né? No pós-crime da Marielle, que tem ligação com o caso. Ontem, o ex-vereador, um cara chamado Zico Bacana, né? Zico Bacana, foi assassinado no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele acabou levando um tiro, foi alvejado, né? Já tinha sofrido uma tentativa de assassinato em 2020, tinha tomado um tiro de raspão na cabeça e ontem foi executado. A característica é de execução. Ele estava com um irmão em uma padaria, um carro passou, fez disparos dentro da padaria e os dois acabaram sendo assassinados. O ex-vereador, aqui, notícia do jornal Extra, lá do Rio de Janeiro, quem assina a matéria é a Berenice Seara e o Marcos Nunes. O ex-vereador Jair Barbosa Tavares, conhecido como Zico Bacana, foi baleado na cabeça em Guadalupe, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, que faz parte da sua área de atuação. A sua área de atuação, entenda-se milícia, né? Área comandada ali, né? Já historicamente, essa área de Guadalupe é uma área que se reporta ao Zico Bacana como sendo o comandante da milícia local. O ex-parlamentar chegou no hospital já sem vida, né? A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso, que teve outros 2 mortos. Então, perdão, isso é uma atualização, tá? Ontem tinha confirmado a morte do Zico Bacana e do irmão dele, e agora o Jornal Extra diz que tem mais uma pessoa que foi assassinada nesse mesmo dia, né? Nessa mesma cena. Jorge Barbosa Tavares, o irmão do Zico Bacana, e Marlon Correia dos Santos. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime. O Zico Bacana, esse cara, ele tem envolvimento no caso Marielle, né? Ele foi vereador nas eleições, se elegeu em 2016 e de 2017 a 2020 ocupou o cargo. No último pleito concorreu pelo Podemos, ficou como suplente. Ele tomou a tentativa de assassinato em 2020, né? O Extra descreve a tentativa aqui, né? Tomou um tiro de raspão na cabeça, tá aí para quem tá vendo o programa, tá vendo a foto dele, isso aqui foi 2020, saindo do hospital. E em 2008, antes de ser eleito, o Zico Bacana foi citado na CPI das milícias que foi instaurada no Rio de Janeiro pelo Marcelo Freixo na época, e na CPI das milícias a Marielle Franco trabalhou junto com o Freixo, né? Lembrando que ela já estava lá atrás, em cima desses caras.
E ele apareceu na CPI como um dos chefes dos grupos paramilitares que atuavam na região de Guadalupe e Ricardo de Albuquerque, mas nunca foi indiciado. Ele também prestou depoimento um mês após a morte da Marielle Franco. Na época, a Delegacia de Homicídios investigava a presença de milicianos entre seus assessores. Zico e Marielle foram eleitos pela primeira vez em 2015 e ambos ocupavam um gabinete no 7º andar da casa na época do crime. O Zico Bacana sempre negou qualquer envolvimento no assassinato, né? Lembrando que na semana em que a Marielle foi assassinada, o Intercept no Brasil deu uma reportagem e mostrando que o gabinete do Zico Bacana, nas semanas anteriores ao assassinato da Marielle, foi frequentado por diversos milicianos. Diversos. Então nisso entrava um pouco a história desse personagem. Acabou sendo assassinado. Já são várias os indícios de queima de arquivo no caso Marielle. Esse é mais um, né? Gente, notícia importante lá do Metrópolis, a matéria é longa, então eu não vou ler para vocês toda ela, eu vou ler só o título aqui, depois vocês, por favor, procurem no Metrópolis, porque ela é super importante, é uma reportagem bastante detalhada que detalha o problema, para a gente entender o problema, tá? Presidente do STF propõe fechar o cerco a eventos patrocinados de juízes. Rosa Weber vai levar ao CNJ a proposta que prevê conflito de interesses para julgar patrocinadores de eventos e proíbe presentes acima de R$100. A Rosa Weber está deixando o STF, né? Então está tendo assim uma saída triunfal, porque essa briga aqui eu quero ver essa briga andar. Isso aqui basicamente diz o seguinte: se você tem uma empresa, um escritório de advocacia, um banco, qualquer coisa, né? E você tem um processo andando num tribunal, num TJ, no STJ, num tribunal de arbitragem, uma causa, né? Você não pode, é absurdo que a gente esteja discutindo isso, mas hoje pode. Você não pode ficar patrocinando evento, festa, encontro e ficar levando o juiz. Hoje acontece, bastante inclusive, né? Então vai lá, por exemplo, o Banco BTG, é um exemplo, está na matéria inclusive, vai lá e patrocina um evento. E nesse evento é um evento de debates jurídicos, nesse evento leva juízes. Eventualmente um desses juízes, um desses desembargadores, que está indo para esse evento, evento pode ser fora do Brasil, por exemplo, então está viajando de classe executiva, ficando em hotel 5 estrelas, participando de festa, de jantares, de convescote, etc e tal. Esse desembargador, essa desembargadora, esse juiz, essa juíza, está julgando a causa do patrocinador. Isso é permitido no Brasil. É um absurdo, né? A Rosa Weber agora está indo para cima disso, né? Vai levar ao plenário do CNJ uma resolução que endurece a fiscalização de eventos privados patrocinados com a presença de juízes. No texto proposto pelo ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, do Tribunal Superior do Trabalho e endossado pela presidente do STF, estão previstos conflitos de interesse para julgar casos de patrocinadores privados e proibição de presentes, entre aspas, e auxílios acima de R$100. Há ainda o estabelecimento de normas rígidas de transparência das agendas do magistrados. Como eu falei aqui, a matéria é longa, a reportagem cita inclusive vários patrocinadores, vários eventos, tem escritório de advocacia, tem associações, tem banco, tem empresa, tem de tudo. É uma festa, né? É uma festa. Então, a Rosa Weber, assim, praticamente como o último ato, né? O último ato da sua trajetória no STF, vai comprar essa briga junto com o Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Né? Os dois estão botando o nome na berlinda, não é uma briga fácil, não é mole. Isso envolve bilhões de... Gente, só a causa, para vocês terem uma ideia, antes da gente ir para outro assunto. Contexto, tá? Só a causa da JBS, a JBS tem uma causa com uma empresa gringa, eu não lembro exatamente o nome da empresa agora aqui, sobre uma indústria de celulose no Brasil, tá bom? Uns anos atrás fizeram um negócio, esse negócio ficou
deu problema no negócio, as duas partes contestam o negócio e isso está sendo arbitrado pela justiça. Em São Paulo, TJ de São Paulo. Só essa causa é uma causa que, se não me falha a memória, é uma causa de 15 bilhões de reais. Só a causa da JBS. Vocês imaginem quanta grana é investida para que essa causa seja vencida, de uma parte e de outra, né? E aqui não estou falando que é investida em juízes de modo ilegal. Eventualmente há casos no Brasil que sim, tá? Mas o modo legal de você fazer lobby com magistrados são esses eventos, essa coisa, entendeu? Leva pra cá, leva pra lá, o hotelzinho, o coquetel, a recepção, o jantar no restaurante mais badalado de não sei aonde, a classe executiva da companhia aérea, entendeu? Isso acontece muito, né? Pra você tentar comprar boa vontade. Tem pessoas e pessoas trabalhando. Tem pessoas que vão, tem gente que vai e tem gente que não vai. Né? Tem gente que é suscetível, tem gente que não é suscetível. Então, a Rosa Weber vai tentar encarar esse negócio agora. Apoio total a isso, óbvio, evidente, que eu gostaria de ver isso acontecer. Veremos se essa coisa vai andar, né? Pessoal, ontem o site Diário do Centro do Mundo, o DCM, sofreu um ataque hacker e ficou fora do ar por algumas horas. Causou, obviamente, um pânico no site, porque o site o site caiu e não se sabia se ele voltaria, né? As pessoas que fizeram o ataque tomaram conta do site e do domínio do site também, do www, né? E o Kiko Nogueira, que é o publisher, né, do DCM, ontem conseguiu recuperar o site, então o DCM voltou, né, ficou algumas horas fora do ar, voltou, e o Kiko ontem, em uma live, falou que o DCM sofreu um ataque de DDoS, que é um ataque relativamente comum, que acontece na internet, um ataque de 20 a 30 mil tentativas de ataque nos últimos dias para tentar derrubar ou controlar o DCM, e segundo o Kiko, pela análise técnica que eles fizeram, foram ataques que vieram de fora do país e é um ataque que custa dinheiro, isso não é feito por amadores. Então alguém pagou alguém, né? Ou alguém foi pago, ou alguém dedicou um tempo precioso de trabalho para derrubar o DCM ontem. Os ataques vieram de China, Rússia e um outro país ontem, o Kiko citou, eu não me lembro exatamente qual, né? Então não necessariamente são desses países, porque essas pessoas usam táticas de mascarar, né, origem, então a pessoa pode estar em outro país, não necessariamente estar na China ou estar na Rússia, tá? Mas foi tenso ontem, né? Então aqui a minha solidariedade, porque imagina, se o DCM ficar fora do ar 3, 4 dias, como o Kiko falou ontem, o site pode quebrar, né? Porque vive de fazer jornalismo e do acesso que eles recebem ali no site e no YouTube. Então conseguiram recuperar ontem, a revista Fórum hoje publicou uma matéria sobre isso, o DCM sofre ataque cibernético e hacker bolsonarista deixa mensagem. Nas mensagens que acompanhavam uma foto de policiais federais apreendendo malas de dinheiro, o autor alega ter trabalhado no canal. O Kiko não acredita nisso, o Kiko acha que é ataque mesmo, muito possivelmente perpetrado aí pela extrema-direita para derrubar o site. E lembrando que o DCM vem fazendo matérias importantíssimas, vem fazendo jornalismo de altíssima qualidade lá, batendo pesado em muita coisa, né? Então, o Kiko já vinha tentando segurar a onda ali desses ataques há uns 2 ou 3 dias, mas ontem finalmente conseguiram derrubar o site. O site já recuperou o seu controle, né? Tá ainda meio balhado, tô acessando o DCM aqui, ó. Aliás, quem acessa o DCM, eu sugiro vocês irem lá e limparem o cache. Quem sabe fazer isso, né? Pode limpar o cache para poder acessar o DCM. O site tá meio balhado ainda, mas tá no ar, tá funcionando aqui, ó. Tá sem imagem, só aqui, né? Mas está funcionando, e tem uma matéria importantíssima hoje lá, exclusiva do DCM, assinada pelo Vinícius Segala,
Relatório final do inquérito do Guarujá traz contradições e gera desconfiança da versão oficial da polícia. A matéria super completa do DCM pegou o relatório da investigação e mostrou que há várias contradições em relação ao que disse a polícia e ao que eventualmente aconteceu de fato. Eu não vou ler a matéria, vocês leiam, porque é uma matéria grande, completa, baseada num inquérito, né? Então não é o que o Vinícius Segala acha, é o que está lá, é investigação policial, para quem defende a polícia, então tem que defender a polícia mesmo, tem que defender a polícia aqui também, isso aqui é uma investigação policial. Mostrando que, por exemplo, há várias contradições em relação à arma do crime apreendida, saber quem foi que atirou ou não, a maneira como as testemunhas foram ouvidas pela polícia. Então, leiam a matéria, o DCM está de volta, está no ar e a matéria é importante. Agência pública também sobre a chacina do Guarujá, morador denuncia que policiais apagaram imagens em local de morte. Matéria trazida ontem pela agência pública. Deixa eu pegar o suco, né? Cadê a parte importante da matéria? Um morador presenciou uma cena de assassinato na rua dele. Ele tinha uma câmera no portão dele, para fora, apontando para fora de casa. Segundo o relato do morador, eu abri o portão e a polícia já chegou pedindo as imagens. Só que como eu tô vendo que é a lei, que tem um policial fardado ali, que ele precisava, etc e tal, eles tiraram, a polícia tirou o HD da casa do cidadão e apagaram as imagens. Ontem a corregedoria veio e pediu para ver as imagens, eu dei acesso a eles, aí eles viram que não tinha nada e não levaram nada. Isso soma-se a tudo o que a gente já falou sobre a chacina do Guarujá essa semana e na semana passada. Para além de tudo, vários dos policiais militares que participaram dessa operação, onde teve, por enquanto, 16 mortos, não estavam usando e ou estavam desligadas as câmeras dos uniformes. Né? Então a polícia, que fala que reagiu a tiros em todas essas ocasiões, não vai apresentar imagens e, segundo denúncia desse morador, foi até a casa, inclusive, de um morador para pagar a imagem de câmera de segurança. Ué, mas não era a reação a tiro? Isso aí não seria bom para a polícia mostrar que eles foram lá valentemente reagir ao crime, né? Aliás, uma das coisas que o Vinícius Segala fala na matéria do DCM é em relação a isso também. Os policiais, no dia que teve o trágico assassinato do soldado da Rota, né, que ninguém aqui obviamente está dizendo que isso não é errado, é óbvio que é. Quem matou o soldado é um criminoso, tem que ser encontrado, tem que pagar por isso, lógico, tem que falar. Hoje em dia tem que falar tudo, né? A gente tem que ser óbvio em tudo que a gente fala, né? Mas tá falado então, tá bom? O Vinícius Segala, com base no inquérito da Polícia Civil, no laudo, mostrou que os policiais disseram que foram recebidos a bala, né? No dia que o soldado da Rota morreu. E que ouviram e tomaram vários tiros de cima para baixo, numa dinâmica geográfica, né? De cima para baixo em direção à viatura. Sabem quantos furos de bala tem na viatura? Zero. Nenhum. Zero. Absolutamente zero. É curioso, né? Não é, então, assim, não é só isso. Claro que não é só isso. Há vários elementos ali no inquérito, na perícia, mostrando que a versão da polícia é estranha. É bem estranha. Ações da PM com 30 mortes em 8 dias e críticas de ministro. O governador da Bahia fala em apuração de eventual excesso, né? O ministro Silvio Almeida falou que vai colocar o ministério em cima do que está acontecendo na Bahia também. A polícia da Bahia também está saindo para matar. Governo da Bahia é um governo do PT, para deixar bem claro, a violência policial no Brasil é suprapartidária. Há dois tipos de governador no Brasil. O governador que não controla a polícia e tenta ter uma mínima convivência, né? Porque não controla a polícia. E o governador que controla a polícia para matar. Tem esses dois tipos de governadores no Brasil. Não tem nenhum governador no Brasil que controla a polícia militar. Nenhum. Zero. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando.
Quando a polícia militar, enquanto corporação armada, agindo da maneira que age, decide fazer uma coisa, não há governador que peite a polícia. Peita até ali só, até a página 2. Depois não vai mais. Então, isso que está acontecendo agora, a gente tem que denunciar, estamos denunciando, estamos falando sobre isso, mas só vai se resolver com uma reforma profunda das corporações polícias militares. Não vai resolver de outro modo. Daqui a 3 meses nós estaremos falando de chacina policial de novo neste programa. Infelizmente, eu tenho certeza disso. Certeza. Eu estou acostumado já. Já vi. Estou vendo de novo. A dinâmica é sempre a mesma. Os governadores não têm o controle sobre as corporações. São corporações armadas com vários interesses internos, com fraturas, com policiais corruptos, com policiais assassinos, com gente envolvida com milícia, com policial que pega arrego de tráfico. Tem policial bom nas corporações? Tem. Vamos falar o óbvio de novo aqui. Gente, o óbvio não é notícia, tá? O óbvio não é notícia. A gente não tem que fazer notícia aqui para dizer, nossa, tem policial bom na polícia. Claro que tem. Tem jornalista bom no jornalismo, tem policial bom na polícia, tem médico bom no hospital, tem advogado bom, tem juiz bom. A gente está falando aqui do que não presta. O bom, você é pago para fazer o seu trabalho direito. Ninguém vai aplaudir você porque você não está saindo por aí pegar arrego do tráfico, né? Ai, parabéns que você não participa de grupo de extermínio. Então, o seu trabalho é esse, né, meu camarada? Tá bom? Então, não é para isso que a gente está aqui. Agora, se não tiver reforma nas polícias, não vai parar de acontecer. O ministro Silvio Almeida botou o ministério em cima do que está acontecendo na Bahia, fez muito bem. É um absurdo o que está acontecendo na Bahia e o governador falar em eventual excesso. Eventual excesso. O Tarcísio foi mais longe, né? O Tarcísio se disse extremamente satisfeito com o que a polícia estava fazendo. Então há sim uma diferença entre uma coisa e outra. Claro, as duas falas são absurdas, mas no nível do absurdo, a do Tarcísio é uma fala que se coloca ao lado da PM. E fala, isso aí mesmo, vamos lá, bora lá. É para isso que vocês estão aí. Complicado, né? Olha só, o Anderson Torres hoje vai depor na CPI do 8 de janeiro. A CPI deve começar agora de manhã, né? Começa às 10 horas da manhã, por aí. Então vocês acompanhem o ICL Notícias primeira edição e depois vão para a CPI. E deve ser questionado hoje, claro, sobre a minuta golpista, sobre as blitz da Polícia Rodoviária Federal e sobre ataques às urnas. Anderson Torres é aguardado para depor na CPI do 8 de janeiro nesta terça-feira e enfrentar questionamentos que incluem seu apoio às investidas bolsonaristas contra as urnas eletrônicas, a atuação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição presidencial e a minuta golpista encontrada pela Polícia Federal na sua casa. O ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, o delegado federal, chegou a ser preso em janeiro e é investigado porque ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal nos dias dos ataques aos prédios dos três poderes. Ou seja, ele era o cara responsável pela segurança da bagaça toda. Tá bom? Não desvirtuem a cabeça em achar que era o G Dias, que era o GSI, não sei o quê, né? A responsabilidade. Quem poderia ter evitado... Olha só, importante aqui. 2 instituições poderiam ter evitado que os golpistas se reunissem, saíssem de onde saíram, caminhassem até a Praça dos Três Poderes, invadissem e quebrassem tudo. Primeiro, Exército Brasileiro, porque permitiu a reunião de golpistas na frente do seu QG, tem poder legal para mandar aquelas pessoas ir embora, não o fez porque não quis. Não precisava de autorização judicial, isso é mentira. Qualquer militar que falar isso para vocês está mentindo, mentindo. O Exército tem poder de polícia em um raio de 1,3 km das suas unidades. Se tem alguém... Vamos fazer um exemplo rápido. Se fizer um acampamento na frente do QG de Brasília agora, para fazer a Marcha da Maconha, o Exército vai deixar? Pergunto. Vai deixar? Ficar acampado lá 4 meses, fumando maconha e falando que não tem que mais descriminalizar maconha. O Exército vai deixar? Vai ficar de boa? Na porta do quartel? Não vai, né? Ei, general, não vai rolar, né? Então, a galera que estava acampada na frente do seu QG estava cometendo crime também. Ah, mas fumar maconha não pode, é crime. Sim, pedir golpe de Estado também não pode, é crime também. Então, os generais
do Exército Brasileiro, eles escolheram qual crime pode e qual crime não pode cometer. Então, o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito pode. Tentativa de impedir presidente eleito de tomar posse pode. Essas aí podem todas, né? O crime de insuflar as Forças Armadas contra os poderes constituídos pode. Isso tudo é crime, né? Agora, se fizer uma marcha da maconha na frente do QG agora, os caras vão deixar? Tá liberado o seu general? Não tá, né? Então, vocês são responsáveis. O outro responsável era o Anderson Torres, que era o cara que comandava a PM do Distrito Federal, que não impediu que esses acelerados chegassem até a Praça dos Três Poderes. Será ouvido hoje. O ICL também faz a transmissão desta CPI, correto, Jimmy? É isso? Faremos também? Então tá. Então fiquem de olho, porque o ICL hoje está cheio de coisa, né? Vai ter a CPI das Americanas, o Eduardo Moreira vai participar da CPI a partir das 3 horas da tarde. Eu estarei lá comentando também as falas do senhor Eduardo, né? Fazendo um react, né? React do Casimiro, da participação do Eduardo. E também vai ter a CPI do golpe hoje, CPI que vem esquentando nos últimos tempos, né? CPI, lembrando, na última sessão, na terça-feira passada, a Jandira Fegali, simplesmente, do nada, apareceu com as pedras preciosas do Bolsonaro, né? Leu lá o e-mail onde os assessores do Bolsonaro, mocosavam pedras preciosas, né? Então o CPI está esquentando, veremos como será com o Anderson Torres hoje, né? Olha só, para a gente ir encaminhando aqui o final do programa, né? Faltam 8 minutos. A PGR aqui nos traz o Aguirre Talento lá no UOL. A matéria é o seguinte: em sigilo, PGR pede para que STF anule investigação da Polícia Federal que envolve Arthur Lira. Eu vou ler um trecho da matéria e vou explicar uma coisa importante, tá bom? Eu sei que a gente tem raiva do Lira, né? Todo mundo tem direito de ter raiva do Lira. Aliás, a gente tem obrigação de ter raiva do Lira, né? Mas eu vou só botar um ponto aqui que eu acho que é um ponto de atenção. Isso aqui talvez não seja tão ruim quanto parece. Vamos lá. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que anule toda a investigação da Polícia Federal sobre desvios de aquisição de kits de robótica dos prefeitos de Alagoas, que envolveu o nome do presidente da Câmara, Arthur Lira. Qual que é o negócio aqui? Qual que é o problema? Vamos ler aqui com o nosso marca-texto. Na manifestação sigilosa, a PGR argumentou que havia indícios da relação de Arthur Lira com os fatos investigados desde a fase inicial do inquérito. Por isso, opina a Procuradoria-Geral da República, a apuração deveria ter se iniciado perante o STF e não na primeira instância. O pedido é assinado pela vice-procuradora, já conhecida, Lindora Araújo. Qual que é a questão disso aqui? O problema, gente, é que se essa investigação segue adiante do jeito que ela está, ela corre um risco, segundo já um parecer da PGR, de nulidade processual. Então, esse é o lance. Agora, a ver como as coisas vão andar. O posicionamento da PGR foi apresentado para fundamentar o julgamento de um recurso apresentado pelo Lira, né? Esse recurso paralisou a apuração por ordem do Gilmar Mendes. Qual é o grande caso aqui? O melhor para esse caso, do que eu entendo do que está acontecendo, tá? Seria que esse caso recomeçasse no seu devido lugar. Isso aqui não significa não punir o Lira. Ou espero que não signifique, né, ministro Gilmar? Espero que não signifique isso. Nem os prefeitos, nem as pessoas que foram envolvidas na questão do kit robótica. O problema é que a própria PGR já está dando indícios de, olha, se esse caso seguir do jeito que está, ele será anulado lá na frente. Porque tem um cara aqui que tem foro, prerrogativa de foro. E isso deveria ter começado já de cara pelo STF. É claro que sabemos, se essa denúncia tivesse que ter sido feita pela PGR, talvez não tivesse sido feita. E talvez nós nem saberíamos do caso que sabemos hoje. O caso é concreto, o caso de kit robótica é concretíssimo.
A gente viu, né? 70% do dinheiro investido em kit robótica no Brasil foi parar nas Alagoas. Né? A nossa NASA, National Alagoas Space Association. Então o caso existe, a gente não vai dessaber o que a gente sabe, ninguém vai desver o que viu, né? Tá exposto, tá visto, mas atenção nisso aqui. Tem uma diferença entre o que pode parecer terminar em pizza, que temos que cuidar sim, a gente vai ficar de olho, mas a gente já viu casos importantes serem levados adiante e serem anulados lá na frente porque não seguiram o procedimento correto. Me parece que não está errada a PGR nesse caso e nem o Gilmar Mendes, hein? Me parece. Tá bom? De pouco adianta a gente seguir, né, com esse caso e esse caso ser anulado lá na frente. Pessoal, a gente tem que se despedir, na verdade, da nossa rede, né? E eu tinha separado hoje 2 vídeos, mas em respeito a quem nos acompanha na TVT, na Rádio Brasil Atual e na TV Quirimurê, queridos dos quais eu tenho que me despedir agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar esses vídeos para o programa de amanhã. São vídeos que se relacionam com o que aconteceu no Rio de Janeiro. A Polícia Militar no Rio de Janeiro, segundo denunciam testemunhas e familiares, matou a tiros um menino, uma criança de 13 anos. Né? Desculpa da PM, reagimos a tiro, fomos recebidos a bala, o de sempre. O de sempre. Eu já estou cansado de falar isso. Então, eu vou dar tchau para a nossa rede, pessoal da TVT, a Rádio Brasil Atual e TV Quirimurê, muito obrigado pela companhia. Assistam o programa de amanhã, eu quero mostrar 2 vídeos para mostrar para vocês como as coisas andam no Rio de Janeiro. E são vídeos que vão, assim, deixar escancarado, a gente não vai precisar fazer comentário depois para a gente entender como é a atuação policial nesses casos, tá bom? Então, muito obrigado e até amanhã. Tchau! Galera que fica com a gente na internet ainda, vou dar o recado final, vou falar do curso de novo. Pode ser? Vamos fazer isso? Então vamos fazer isso. Amanhã a gente volta a falar sobre o caso do menino Thiago Flauzino, que foi morto no Rio de Janeiro. Mais um desses casos. Eu separei 2 vídeos, a gente vai falar com tempo sobre isso amanhã, porque precisa de tempo para falar. Ó, o programa está acabando. Recado importante. Não precisa sair do link do Desperta para acompanhar o ICL Notícias primeira edição. A gente vai fazer a transmissão do programa neste mesmo link. Então quem está por aí, fique aí, não mexa em nada, não clique no xizinho, não movimente o seu mouse. Se puder, não respire, não faça nada, tá bom? Fique aí. Antes de terminar o programa, então vamos lá rapidamente para a gente dar um recado final aqui. O Edu Moreira vai fazer um curso sintético muito curto de 1 hora, tá bom? Um curso de 1 hora para ensinar você a investir o seu dinheiro e não cair nas cascas de banana que as financeiras, os anúncios do Google, os coaches de Instagram e tal ficam jogando por aí. Então, se você comprou dólar do Paulo Guedes, né? Se deu mal, né? Ou se não comprou, se deu bem também, parabéns, né? Então presta atenção, ó, dia 17 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, portanto, vai ter essa aula, uma aula de 1 hora, muito sintética, explicando para você como lidar com o seu dinheiro e conseguir construir patrimônio, tá? De graça, ao vivo e não tem repeteco. O que as pessoas têm que fazer, Jimmy? Tem um link, né? Eu não falei o link no começo, né? icl.com.br/desperta, isso ou esse não é esse? edu.com.br/desperta. Edu? Edu1, númerozinho, né? edu1.com.br/desperta, tá bom? Aula ao vivo, exclusiva, única, grátis e não tem repeteco. 17 de agosto, 8 horas da noite, edu1, númerozinho 1, edu1.com.br/desperta, você garante a sua vaga nessa aula. O programa está acabando. Muito obrigado a todas e todos que estiveram por aí hoje. Um beijo enorme. Voltamos amanhã às 7 horas da manhã e está começando o ICL Notícias, primeira edição. Tchau.